Olá, amigos e amigas do Tamer 360. Hoje estamos recebendo no nosso programa Giovanni Banucchi, que é advisor da Ecole Intuit Lab Brasil. O Giovanni é super conhecido no mercado como um dos especialistas, um dos caras que mais entende desse mundo do design. E é sobre isso que nós vamos falar com vocês. Giovanni, super obrigado aqui pela sua presença no nosso programa. E vamos falar hoje, vamos fazer um programa mais ameno, que aqui no Tamer 360 a gente discute tudo. Fala de mercado, fala de economia, fala de finanças. Hoje vamos falar de design, de uma coisa bacana, de uma coisa mais leve, né? Eu quero começar esse papo com você, Giovanni, entendendo como é que é o momento do mercado de design brasileiro. Em que estágio que a gente está, como é que a gente é visto no mundo. Explorar um pouquinho esse assunto com você. Legal, Tami, obrigado pela oportunidade. Na verdade, inclusive, o design está em tudo isso que você falou, né? Está no mercado, nas finanças, que a gente tem um papel super importante, né? O design cada vez mais tem tido um papel preponderante na gestão das empresas, né? E ele aparece, quer dizer, de uma maneira cada vez mais clara como elemento chave para a economia e para a cultura de um país, né? E no caso do design brasileiro, ele cada vez ele já faz tempo que ele é bastante reconhecido no universo internacional, né? Então, cada vez mais o design brasileiro tem recebido prêmios ao redor do mundo, né? Cada vez mais a gente tem designers brasileiros participando de júris de importantes prêmios internacionais, né? Então, cada vez mais o design tem se consolidado aí com um grande reconhecimento por parte do mercado. E internamente tem essa questão que eu falei, que justamente, não só internamente, mas enfim, no Brasil, ele está tão presente em tantas coisas, né, que vai desde a interface de um joguinho até a embalagem de um produto ou até a sinalização de um aeroporto. Né? É difícil a gente no dia a dia vivenciar alguma coisa que não tenha design. É um trabalho anônimo, né? Na verdade, ninguém sabe quem fez todas essas coisas com as quais a gente se relaciona, mas é um trabalho que está no nosso dia a dia constantemente. Eu costumo dizer, Giovanni, que a gente vive o mundo da percepção, né? Tudo que a gente recebe, a gente está sendo impactado o tempo todo por isso que você falou. A gente associa muito design a design de carro, né? Aquela coisa do design do veículo. Mas design está em todos os lugares, né? Tá no metrô, está no celular, está na nossa vida. A gente é cercado por esse impacto das imagens, né? Com certeza, até porque o design tem cada vez mais participado de etapas anteriores do trabalho e não só de coisas tangíveis, né, como, sei lá, uma cadeira ou uma embalagem ou uma capa de um livro, né? Quer dizer, o design tem se desenvolvido e tem sido incorporado em outras questões, que, tipo um design de serviço, por exemplo. Quando eu vou num banco, quer dizer, eu enquanto usuário, que tipo de experiência o banco vai oferecer para esse usuário? Desde o momento que eu entro, até o momento que eu fico na fila, até o momento que eu sou atendido, né? Ou uma interface de um joguinho, quer dizer, antes até de eu desenhar a interface, eu tenho que entender qual que é a mecânica desse jogo, como é que ele vai se relacionar, né? E até, por exemplo, design thinking, onde antes de você chegar num desenho de um produto, você vai entender quais são as reais necessidades desse público, né? Então tem um processo onde você investiga qual que é a melhor, quais são os interesses desse público para chegar no que seria interessante oferecer esse público. E muitas vezes o público nem sabe que ele precisa disso, né? Então esse processo é interessante que justamente você vai além de uma simples pesquisa onde você pergunta, porque às vezes o público nem sabe. Quando foi inventado o iPhone, o público nem sabia que poderia existir um iPhone, né? Então, todos esses processos de design, antes de chegar num produto tangível, tem cada vez mais assumido uma importância muito grande nas empresas.
E aí eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, qual é o perfil do profissional? Porque você coloca uma coisa, não é só o desenho, não é só a finalização. Qual é o perfil do profissional hoje que está entrando no mundo de design? Quem é esse cara? Na verdade, assim, tem que ser uma pessoa cada vez mais antenada com tudo que acontece, né? Então, primeira coisa, assim, antigamente os designers tinham um pouco isso que eu estava falando, né? De ficar focado só no resultado final. E isso é fundamental, hein? Na verdade, eu sempre falo, não adianta você fazer um grande processo todo e chegar numa coisa que não capture o seu público, que não seja esteticamente atrativa, né? Então, assim, longe de mim desprezar esse lado final, que eu acho, inclusive, fundamental. Que não adianta você ter um processo gigante e o seu produto final não chegar num resultado de excelência. Mas cada vez mais os designers têm que ampliar o seu conhecimento. Por exemplo, um pouco como a gente falou no começo, né? Você tem que entender de mercado, né? Quer dizer, se eu vou lançar um produto X, se o meu cliente vai lançar um produto X no mercado, eu preciso ter essa linguagem do meu cliente, entender que o mercado pede, como é que ele vai se posicionar, qual que é a diferença dele em relação à concorrência, né? Então, cada vez mais os profissionais têm que ter cada vez mais uma visão abrangente. Por exemplo, a gente trabalha muito desenvolvendo nomes, ou de produtos ou de empresas, né? É uma coisa tangível, mas que não é um desenho, mas que também tem que expressar muito claramente o posicionamento e os atributos daquela empresa ou daquele produto. Ou seja, cada vez mais o design tem que ampliar o seu olhar sobre o mundo para poder trazer para os produtos que ele vai gerar uma abordagem muito consistente e um resultado consistente com o que a gente quer comunicar, né? Tá, ele é um profissional mais eclético, ele é um cara de comunicação, ele é um cara de marketing, nitidamente ele é um cara que tem que ter, como você falou, antenado e uma percepção do que está acontecendo ao redor do mundo, né? O ser eclético eu acho que é fundamental, na É. verdade, né? Porque justamente, claro que se você vai ser um designer de games, você tem que ter uma série de conhecimentos técnicos específicos que vão te permitir desenhar um game que funcione, que seja atrativo, que seja bonito, que tenha personagens interessantes e tal. Mas, um pouco como eu falei, antes disso, ele tem que entender que o mercado de games está fazendo. Por que um game tem sucesso e o outro não, né? Então, assim, de novo, quer dizer, esse olhar eclético e abrangente sobre o que está acontecendo no mundo, com certeza é fundamental para a formação do designer. E eu sempre falo, isso vem da. Você pode estar andando na rua e ver um passarinho, a cor de um passarinho, você vai incorporar isso no seu trabalho depois. Então, eu sempre falo, não dá para ser designer em horário comercial, né? Você tem que ser designer 24, integralmente, 24 por 7. desde Você a hora sonhou que em você alguma acorda. coisa já. Exatamente, exatamente. Entendi. Então, isso, Agora me diz uma coisa. esse É uma profissão de futuro hoje, quer dizer, é uma profissão que tem. Tem profissões que estão em ascensão, outras estão estáveis, outras estão aí sofrendo, né? com Essa profissão de certeza. design é uma coisa olhando para daqui a 10, 15 anos, algo que tem um futuro grande pela carreira Com profissional dele. certeza, né? Primeiro, se a gente insere o design nesse setor de economia criativa, né, que cresce anualmente em porcentagens muito significativas, e claramente o design está inserido nesse universo da economia criativa, mas muito pelo que eu falei, né? Cada vez mais está se incorporando o design até dentro das empresas. Quer dizer, tem empresas, aí tem bancos que tem 120 designers internalizados, né? Então, assim, você cada vez mais você está sendo incorporado e cada vez mais tem que ter esse olhar. Quer dizer, as empresas estão trazendo esse processo do design thinking que tenta reproduzir o processo criativo do designer para dentro das empresas. Quer dizer, até quem não é designer está querendo começar a pensar como os designers pensam. E por essa abrangência de atividades, de produtos e serviços que eu falei, com certeza o design tem um papel aí de futuro bastante significativo. Agora, falando um pouco da Ecole Intuit Lab, que está vindo para o Brasil, você está aí como advisor desse projeto. O que a Ecole
está trazendo, qual é a proposta. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto que está aterrissando aqui no Brasil agora, né? Que tem essa proposta de trazer uma visão diferente. O que você traz aí de novidade de relação ao mercado? Na verdade, assim, eu estou nesse universo do design faz já 41 anos, né? Então, enfim, eu conheço muito, mas e esse desafio foi muito interessante. Na verdade, eu me entusiasmei com essa vinda da Ecole para o Brasil, né? E para São Paulo, porque eles têm uma abordagem muito interessante. Primeiro que assim, ela foi criada por dois designers, ou seja, dois colegas meus franceses, né? Que há 20 anos atrás, então a Ecole não é uma aventura que está começando agora, né? Ela já tem 20 anos de história, e isso para uma escola é muito significativo, né? E eles perceberam há 20 anos atrás que os profissionais que chegavam para trabalhar com eles não estavam prontos para o mercado. E aí eles se juntaram com um professor, um acadêmico, e eles fizeram essa mescla muito interessante entre um olhar acadêmico e, ao mesmo tempo, um olhar sobre o mercado. Quer dizer, o que um bom profissional precisa para atuar no mercado, né? Então, essa fusão desses dois olhares entre conteúdo, entre uma boa formação enquanto acadêmica, fundida com essa questão de eu vou criar uma boa formação acadêmica, mas sempre mirando para o que o mercado pede de um bom profissional de design. Então, eu acho o que realmente me entusiasmou enquanto proposta pedagógica da Intuit Lab é justamente essa fusão do acadêmico com o olhar sobre o mercado, né? E aí eles trazem coisas interessantes, onde você, por exemplo, o primeiro ano, né, que a gente chama de foundation, que é o primeiro ano preparatório, por incrível que pareça, em 2021, os alunos não vão trabalhar com computador, né? O que parece uma loucura, né? Mas que é super interessante, né? Porque você tira o jovem que está o tempo inteiro com a cara nessa telinha aqui e joga ele para um universo novo, né? E que isso vai estimular o jovem a entender quais são suas características, né? Então, assim, desenho de modelo vivo, fazer maquete, mexer com argila, sair na rua para desenhar ao ar livre, né? São coisas que esse universo, esse mundo digital no qual os jovens estão conectados, está cada vez sendo mais deixado de lado, né? E isso é fundamental para você continuar a sua carreira, quer dizer, esse conhecimento técnico de cores, de formas, é um pouco como eu falei no começo, é fundamental, quer dizer, o resultado final de tudo isso do design é um objeto de design que seja muito bem resolvido usando a tipografia, usando a cor, usando o espaço, usando a linguagem fotográfica adequada, né? Então, essa percepção de que para um bom designer é fundamental dominar todas essas ferramentas é uma coisa que realmente eu acho um diferencial grande da Intuit Giovanni, Lab. poderia dizer que você está tirando o cara da caixinha? Porque Com dessa caixinha que ele certeza, está aqui, que ele, eu quero uma imagem e tal, ele vai lá e busca. Mas ele nunca exatamente. E teve o isso tem uma traço. coisa, tem interessante também, porque eles trabalham sempre com grupos pequenos e eles têm um olhar muito cuidadoso para cada aluno, né? Quer dizer, é quase uma tutoria sobre o aluno, né? Então eu estava conversando lá com o diretor lá de Aix-en-Provence, que é uma das unidades que eles têm lá, e eles falam, a gente pega o aluno e de repente você está trabalhando o aluno e você vê que ele gosta muito de fotografia. Então você vai, o trabalho de designer dele, ele vai se desenvolver de repente usando muito a questão da imagem fotográfica. De repente um outro não. O trabalho dele trabalha muito com tipografia. Então eles se permitem, quer dizer, é objetivo da Intuit Lab trabalhar muito agudo e preciso sobre cada estudante. Mesmo em Paris, onde a unidade maior tem 300 alunos, também eles dividem em grupos menores para justamente não perder esse aspecto quase tutoria sobre o aluno, né?
Giovanni, vocês estão começando a chegada aqui ao Brasil por esse curso de extensão. Eu queria que você explicasse para mim um pouquinho o que que é esse curso de extensão e para quem ele é destinado, não? Legal. Exatamente. A gente traz dois tipos de curso, né? O de formação, que vai começar no segundo semestre, e agora, já nesse primeiro semestre, no começo de março, nós já vamos começar com o curso de extensão em design e comunicação, que é um curso muito interessante para quem quer se aprofundar na questão do design. Seja para designers já formados, mas que sentem que ainda precisam de um aprofundamento na sua formação enquanto designer mesmo, mas muito interessante também para profissionais de outras áreas. Tipo, gente de marketing, gente de administração, gente que trabalha, por exemplo, com gestão de design nas empresas, ou até alguém dentro de uma empresa de embalagem. Ou seja, ele dá uma visão bem abrangente do que são todos os processos de design, né? Então, a gente tem desde mídias digitais, você tem storytelling, você tem história do design, né? Até que é importante saber de onde vêm as coisas. Enfim, você tem uma série de matérias muito interessantes que abrangem os vários pontos do design e aí para esses profissionais entenderem que um processo de design efetivamente tem que levar em consideração, né? Então, a gente acredita pela estrutura do curso e pelo tipo de professores que a gente selecionou de altíssimo nível, a gente acredita num curso super. Até eu fiquei com vontade de fazer esse curso, porque realmente ele está super estimulante assim. E a vantagem dele ser online, né? Inclusive a gente já estava prevendo isso, porque a gente está escolhendo os melhores professores independentes de estar em São Paulo, né? Então tinha uma professora no Rio, outro professor lá em Minas. Então a vantagem também desse curso de extensão, pelo fato de ele ser online, é que profissionais de fora de São Paulo que têm interesse de aprofundar essa compreensão do que é o design, também tem essa possibilidade de se inscrever. Uma pergunta de leigo aqui, que você pode ficar até bravo comigo. Eu, por exemplo, sou péssimo, não desenho nada, não consigo desenhar um cachorrinho, mas eu sou um empresário, tá? Exato. Você acha que ele é útil para esse tipo de profissional que não tem a aptidão enfim, da pena, tal, mas que queira ter essa visão do processo como um todo? Ou ele é mais voltado para o cara de comunicação e marketing mesmo? Não, não necessariamente. Até assim, enquanto empresário, né, você entender, porque o design ele é um fator de construção de marcas, né, de crescimento de empresas, né? Então você ter o conhecimento, como é que o design pode te ajudar? Bom, você precisa saber de mídias digitais, né? Isso vai ser super importante para a minha empresa, né? Ou storytelling. Como é que eu conto a história da minha empresa para eu me diferenciar dos meus concorrentes, né? Então, na verdade, com certeza, é o fato de você saber desenhar ou não, na verdade, não tem problema nenhum, porque na verdade o objetivo não é a pessoa sair designer desse curso, né? O objetivo dela, ela tem que entender todo o processo e usar isso como o melhor for para ela no tipo de atividade que ela faça. Seja um gerente de marketing, um diretor de marketing, seja um empresário que quer entender todo o processo e como é que ele pode usar o design para evoluir e fazer crescer sua empresa. Não, já estamos juntos no curso, então, né? Já vi que você vai É querer isso, fazer. Vou é fazer isso junto com aí. você. Não vou ficar no lado da sua mesa porque vai ser tudo online. Mas eu queria. E é interessante que o curso ele tem 3 semestres, né? Então não é como um curso de formação que demora 4 anos, tal. Então, apesar de ser muito bom em termos de conteúdo, o fato dele ser de uma certa maneira mais curto que um curso de formação permite a isso, né? Que pessoas que já estejam trabalhando, né? Ou como você falou, empresários tal, que possam dedicar o seu tempo de uma maneira muito produtiva e entender isso daí, poder participar desse curso de extensão, que eu acho que vai ser muito rico.
Se a pessoa quiser fazer a inscrição, ele é online, como é que funciona isso, Giovanni? Tem um site, alguma coisa que a gente possa estar indicando para eles? Não? Exatamente, a pessoa faz online esse processo de inscrição, ela entra lá no site e aí vai ter todo o passo a passo para ela se inscrever online para esse curso de extensão. Eu vou pedir para colocar aqui o endereço certinho, é da Ecole, né? Beleza. Para o pessoal ter acesso. Para a gente encerrar a conversa aqui, Giovanni, eu queria entender por que foi escolhido o Brasil, tá? Vocês estão na França, vocês estão na Índia e Brasil, quer dizer, como a terceira opção, na segunda, porque a França é a matriz, né? Por que Brasil e não um país como México ou Argentina? Qual foi a razão de vocês aterrissarem aqui no país? Eu acho que uma das coisas que me atraiu muito em participar desse projeto da Intuit Lab foi esse olhar multicultural que eles têm naturalmente, né? O fato de você já ter unidades na França, mas também ter na Índia, né? Quer dizer, claramente mostra que a escola tem um interesse de trazer para os alunos um olhar multicultural e que é fundamental hoje em dia, né? Para o universo global que a gente vive. Então, assim, olhar para a América Latina fazia todo sentido nesse processo, nesse projeto de crescimento da escola. Até porque, inclusive, a própria Ecole, ela tem muito essa questão de que eles têm muito interesse que os alunos eles façam intercâmbios, né? Faz parte do processo de formação da Ecole esse processo de intercâmbio. Então, eles têm não só os alunos do Brasil poderiam ir para a França ou para a Índia, mas eles têm uma rede enorme de relacionamento com universidades em outros países ou até com escritórios de design em outros países e tal, né? E aí eles perceberam que vários dos alunos deles já tinham olhar, já tinham interesse de vir fazer esses intercâmbios na América Latina e tal, né? E aí eles acharam quase como natural, quer dizer, já estão na Ásia, já estão na Europa, né? De vir para a América Latina como mais uma ponta, né? Desse olhar deles abrangente. E aí pareceu natural a eles que essa vinda, que essa escolha seria para o Brasil, né? Não só pelo tamanho da economia, né? E principalmente São Paulo pelas suas próprias características enquanto cidade, né? Polo cultural, polo econômico da América Latina, né? Então eles acharam que era quase natural, apesar das crises, né, constantes, eles virem para São E, Paulo. e uma coisa que você acabou, eu falei que era a última pergunta, mas eu queria amarrar com o seguinte: esse mercado de design é um mercado que permite ao brasileiro trabalhar em qualquer lugar do mundo, é isso? Quer dizer, tem mercado não só no Brasil. Com É isso? certeza. Inclusive com essa questão hoje em dia, né, onde você está fisicamente é o que menos importa, né? Tá aqui nossa entrevista para mostrar essa realidade, né? Uhum. Então, assim, você se destacar enquanto designer, né? Na verdade, o mundo, as portas estão abertas, né? E um pouco retomando aquela conversa que eu tinha falado antes, né? Com a presença cada vez maior, né, dos designers brasileiros sendo premiados em concursos internacionais e tal, o olhar, quer dizer, permite que exista um olhar externo para o que vem se fazendo no Brasil. Então, não existe muito mais essa limitação que existia há alguns anos atrás, onde você é obrigado a estar no lugar, né? Então, você pode perfeitamente trabalhar até em equipes multidisciplinares, né? Que cada vez mais isso é importante para um bom resultado de design. Mas a equipe, uma pode estar na Índia, outra pode estar na Europa, outra pode estar nos Estados Unidos e você trabalha sem problema nenhum, né? Então acho que isso que você apontou é verdade, quer dizer, existe a possibilidade de alguém que se destaque aqui trabalhar para fora do Brasil. Maravilha, Giovanni. Nós conversamos com o Giovanni Vanucci, que é advisor da Ecole Intuit Lab Brasil. Falamos de uma profissão de futuro, né, Giovanni, que é uma profissão que realmente não vai acabar com esse mundo digital. Acho que pelo contrário, né? Queria Com agradecer certeza. muito e deixar o convite para a gente fazer outros papos como esse. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e, enfim, eu convido vocês a entrarem no site da Intuit Lab para conhecer um pouco mais o que a escola pode oferecer. Abraço, até mais, Abra- hein? Abraço, obrigado.